Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Quem é o meu próximo? E o texto bíblico para a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Assim diz a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos compreender o ensino da tua palavra, que possamos enxergar cada ser humano como o nosso próximo. Ajuda-nos, querido Deus, a construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O impacto que a vida de Jesus Cristo exerceu em nossa história foi profundo. Sua mensagem teve consequências em várias dimensões da vida humana, particularmente nos relacionamentos sociais e familiares. Muitas pessoas não sabem, mas hoje, na sociedade moderna, muitos dos nossos costumes, que nós chamamos de civilizados, tiveram a sua origem nos ensinamentos de Jesus. Foi Jesus um dos primeiros grandes líderes da história a tratar homens e mulheres de maneira igualitária. Foi no Novo Testamento que apareceu o ensino de que as pessoas que eram escravas mereciam o mesmo tratamento que os seus donos. Não que a Bíblia, evidentemente, apoie a escravidão, muito pelo contrário, mas a escravidão era comum na época do Império Romano. Os escravos eram tratados como animais.
As mulheres, e isso infelizmente acontece em muitos lugares até os dias de hoje, eram tratadas como pessoas de segunda classe. Foi Jesus, e depois, através dos seus ensinos, os seus discípulos, que revolucionaram os costumes ao considerar as mulheres e os homens como pessoas de mesma dignidade, de mesmo valor perante o Criador. É no Novo Testamento que aparece o conceito de que para Deus não existe diferença entre etnias, não existe diferença entre homem, mulher, senhor, escravo. Todos são iguais diante de Deus. Jesus Cristo foi um grande revolucionário nos costumes. Alguns de seus seguidores eram mulheres, o que era algo totalmente incomum na época. Jesus se aproxima, por exemplo, num determinado episódio da sua vida, de uma mulher samaritana. E os discípulos não conseguem entender como um homem judeu pode se aproximar de uma mulher samaritana que era considerada de segunda categoria, porque era mulher e porque era samaritana. Jesus desconstrói estes conceitos totalmente preconceituosos da época, revolucionando o pensamento espiritual da sociedade judaica. E este foi um dos motivos, certamente, que levou o mestre a ser crucificado. Cito aqui um texto do livro Missão Integral, a única missão, do teólogo, filósofo e professor Dr. Ricardo Quadros Gouveia. Diz o texto de seu livro: a noção de missão integral inclui a ideia de que a missão que Cristo propõe à Igreja não é meramente a salvação das almas para uma vida após a morte. O que Cristo de fato propôs foi a restauração da dignidade humana e a melhoria das condições de vida aqui na Terra e o suprimento de todas as necessidades humanas, sejam elas espirituais ou materiais. Este conceito é de fundamental importância, especialmente nos dias de hoje, em que vivemos as consequências da pandemia, com todo o estrago que esta praga está causando na economia, na saúde, na educação, nas famílias, na saúde mental das pessoas. Nós todos estamos fragilizados. E um dos efeitos colaterais dessa fragilização é o radicalismo. Muitas pessoas se questionam o porquê a nossa sociedade está tão polarizada, e não é só aqui no Brasil. Está polarizada na área política, está polarizada na área educacional, na área da religião. As pessoas estão xingando quem não concorda com elas. Estamos perdendo o debate construtivo das ideias para partir ao ataque pessoal. Esse tipo de estratégia que
usa a violência para resolver os problemas é uma estratégia infantil e que reflete a nossa fragilidade psicológica e espiritual. E por causa desse radicalismo, as pessoas estão cada vez mais se separando umas das outras. Amigos estão deixando de falar uns com os outros por causa de questões políticas ou por causa de questões religiosas. Marido e esposa estão brigando, colegas de faculdade, colegas de trabalho, e às vezes até estão partindo para a agressão física. Então hoje nós precisamos parar para refletir nesta história que o Senhor Jesus Cristo contou aqui para o intérprete da lei e para os discípulos que com ele estavam. Na época de Jesus, havia um pensamento na sociedade judaica que considerava o próximo apenas aquela pessoa que fosse da religião judaica. Ou seja, para o judeu da época de Jesus, o próximo necessariamente era uma pessoa da sua cultura. Era uma pessoa que pensava como ele. Era uma pessoa que também participava dos rituais do judaísmo. E não só isto, havia condições impostas ao judeu para que ele pudesse ser considerado o próximo. Ele tinha que participar de determinados rituais, não podia estar impuro. A mulher, por exemplo, não poderia estar menstruada, o homem não poderia sofrer de determinadas doenças, senão eles estavam excluídos da comunidade de Israel. Então, não era tão fácil assim ser considerado o próximo. Pessoas de outras nações, nem pensar. Estas não poderiam ser consideradas como o meu próximo, porque elas eram de religiões diferentes, eram de etnias diferentes. E Jesus aqui, então, ensina aos seus discípulos, usando a pergunta do intérprete da lei, para ensinar um novo conceito revolucionário. O conceito de que todo ser humano, sem exceção, é o meu próximo, é o seu próximo. Todo membro da raça humana, independentemente de sua religião, de sua etnia, de sua orientação sexual, de sua condição cultural, independentemente de sua condição moral. Todo ser humano, sem exceção, é o meu próximo, é o seu próximo. E de que maneira nós podemos enxergar o ser humano, qualquer que seja ele, como o nosso próximo? O Senhor Jesus ensina, através da parábola do bom samaritano, que os elementos constitutivos do amor nos permitem conceber o ser humano, quem quer que ele seja, como o nosso semelhante, o nosso próximo. O amor implica
igualdade. Não posso exercer o amor se eu não considerar o outro igual a mim, em termos de valor, em termos de dignidade, em termos de respeito. E Jesus era um psicólogo, um filósofo extremamente inteligente, sábio, astuto, e ele sabia como mexer com o nosso inconsciente. Vejam, na época de Jesus, a sociedade judaica era extremamente fechada. Os sacerdotes, os levitas, os intérpretes da lei, constituíam uma pequena elite. A imensa maioria da população era pobre e analfabeta. Os sacerdotes, os levitas, os intérpretes da lei eram aqueles poucos que tinham alguma posse e tinham instrução. E havia um povo que os judeus odiavam. Eram os samaritanos. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como hereges, como falsos adoradores de Deus. Não cabe aqui explicar o motivo disso, mas as origens desse ódio se encontram na história de Israel, quando o reino do norte foi destruído pelo Império Assírio. Os assírios levaram as 10 das 12 tribos que habitavam no norte para o exílio e trouxeram pessoas de outras etnias para habitar a região de Israel. E estes povos que foram trazidos pelos assírios para habitar o norte de Israel eram pagãos e acabaram incorporando alguns elementos do judaísmo. Então formaram uma religião mista, que continha alguns elementos de judaísmo e muitos elementos de paganismo. E os judeus do sul, os judeus propriamente, tinham um verdadeiro horror aos samaritanos. Pois bem, vejam a estratégia que Jesus utiliza. Ele conta uma história, provavelmente é uma parábola, em que uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó. A estrada que levava os judeus de Jerusalém para Jericó era conhecida na época como uma estrada muito perigosa. Havia muitos ladrões que saqueavam as pessoas que viajavam por esse caminho. E Jesus conta então que um homem foi de Jerusalém para Jericó e no caminho ele foi assaltado e foi espancado quase até a morte. E aí o mestre conta que passou um sacerdote, homem profundamente religioso, e nem ligou para aquela vítima do espancamento, simplesmente passou de largo. Aí Jesus fala que passou um levita próximo ao homem espancado, quase morto, e o levita era o responsável na época, os levitas eram aquele grupo de Israel que era responsável pela adoração no templo de Deus. O levita, homem também profundamente religioso, conhecedor do Antigo Testamento, não deu a menor importância para aquele coitado que havia sido espancado.
simplesmente passou reto. E aí quem é que aparece? Jesus fala que um samaritano, um homem considerado herético pela sociedade judaica, um homem sem posses, provavelmente, um homem simples, marginalizado pela sociedade daquela época, estava passando e viu aquele coitado que estava quase morrendo. O samaritano foi até a sua presença, recolheu o homem, levou-o até uma hospedaria, cuidou dele, cuidou dos seus ferimentos, pagou as despesas. E aí Jesus pergunta então para o intérprete da lei, quem foi o próximo do homem que foi espancado? E o intérprete da lei, provavelmente com grandes conflitos psicológicos, respondeu: o próximo foi o samaritano. Com grandes conflitos, porque para o judeu admitir que o samaritano era o próximo era praticamente uma blasfêmia. Ou seja, Jesus ensina, em primeiro lugar, que a única atitude pela qual nós podemos andar em comunhão com o nosso Criador é a atitude do amor. E o amor pressupõe uma visão igualitária. O amor pressupõe que eu considere o outro como igual a mim. Não pode haver preconceito onde há igualdade. Uma atitude preconceituosa só pode nascer no coração de uma pessoa que se considera superior por algum motivo. Ou superior por causa da sua condição social, ou superior por causa da sua instrução, ou superior por causa das suas posses, mas se considera superior. Não pode haver preconceito se eu me considero igual a você. Eu posso ter habilidades que você não tem, e você certamente tem habilidades que eu não tenho. Mas nós todos temos o mesmo valor e a mesma dignidade. Portanto, nós todos somos merecedores de respeito. É isso que Jesus ensina aqui na história do bom samaritano. Jesus ensina um princípio que precisamos aprender de uma vez por todas. Nós precisamos separar a pessoa do seu comportamento. Nós precisamos aprender a diferenciar a essência da pessoa das suas atitudes. Eu posso condenar o comportamento de muitas pessoas, posso não concordar com os seus valores, com as suas ideias. Aliás, pessoalmente, eu tenho horror às posições ideológicas e as concepções filosóficas e as atitudes de muitas pessoas que não se encaixam dentro do meu perfil de valores. Mas eu preciso aprender a separar as atitudes delas, os seus valores, as suas ideias, as suas concepções, as suas filosofias das próprias pessoas, das suas essências. Não posso confundir a essência dessas pessoas com as suas ideias, a essência dessas pessoas
com as suas atitudes, a essência dessas pessoas com os seus comportamentos. São coisas diferentes. Para eu poder amar o próximo e considerá-lo de fato como meu semelhante, eu preciso compreender que o eu dessa pessoa não é o que ela faz. Portanto, esse é o primeiro ponto do amor. É a visão de que todos nós somos iguais em essência, somos merecedores de respeito, de valor, somos dignos diante de Deus. O segundo elemento constitutivo do amor é a compaixão. Não pode haver amor se não houver compaixão. Não pode haver amor se não houver empatia. Este samaritano, de acordo com o texto, sentiu compaixão pelo homem que foi espancado. Ele compartilhou da dor, da aflição daquele homem que foi vítima de violência. Nós, igualmente, precisamos alimentar a compaixão, a empatia. O que é empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar de outra pessoa e entender o que ela está passando, entender quais são os seus sentimentos e dividir com ela o seu sofrimento. Somente quando há empatia, somente quando eu consigo sair do castelo do meu eu e me colocar no mesmo nível da outra pessoa e no lugar desta outra pessoa, é que eu posso compreender o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Quando nós exercemos a empatia e a compaixão, nós não julgamos. Por isso, Jesus ensinou que nós não devemos julgar ninguém para não sermos julgados. A compaixão é essencial para que uma sociedade possa viver de maneira saudável. A compaixão leva à fraternidade, à solidariedade. O samaritano compadeceu-se do homem que havia sido espancado. E aqui nasce, então, o terceiro elemento constitutivo do amor, que é a prática das boas obras. Como o samaritano considerava aquela pessoa igual a ela, e como ele se sentiu conectado a essa pessoa, e como ele se compadeceu dessa pessoa, ele então partiu para a prática. Ele ajudou aquela pessoa. As boas obras, particularmente a caridade, brotam da compaixão. E hoje nós carecemos desse tipo de atitude em nossa sociedade. Vejam, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, por exemplo, dizemos, venha a nós o teu reino. Nós, quando pedimos a Deus que o seu reino venha até nós, precisamos compreender que isto só se concretizará quando nós nos abrirmos ao reino de Deus em nossos corações.
O reino de Deus não pode se tornar uma realidade concreta aqui em nosso mundo enquanto nós não nos abrirmos para a atitude do amor e olharmos para cada ser humano como o nosso próximo de fato. Aquela pessoa que defende ideias políticas diametralmente opostas às suas, ela é o seu próximo. Aquela pessoa com quem você não simpatiza, que tem hábitos totalmente diferentes dos seus, e que até fala mal de você pelas costas, ela é o seu próximo. Veja como Jesus nos ensina a lidar com pessoas assim. Mateus 5, 44. Capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Em um texto ampliado, diz também, abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. Tratem bem aqueles que perseguem vocês. Esse é o Evangelho. Seguir Jesus como Senhor e Salvador não é simplesmente uma confissão numa doutrina a respeito de Jesus. Seguir Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas implica necessariamente eu me deixar levar, eu me orientar pelo modelo que Jesus deixou para mim. E o modelo que Jesus deixou para mim e para você é o modelo do amor incondicional. O amor sem preconceitos. O amor que olha para o próximo sem julgá-lo. Você está disposto a olhar para todo ser humano como o seu próximo? Creio que o exemplo supremo desta atitude ocorreu na cruz, quando Jesus, agonizando, quase morrendo diante de tanto sofrimento, tendo seus pés e mãos pregados, ele olhou para aquelas pessoas que o flagelavam, que zombavam dele. E ele orou a Deus, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é empatia, isso é compaixão, isso é misericórdia, isso é amor. Que possamos seguir os passos de Jesus e considerar todo membro da raça humana como pertencente à família de Deus. A minha família, a sua família. Que Deus nos abençoe e que Deus conceda a você uma semana repleta de grandes bênçãos e de grandes vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.